Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, é uma grande alegria recebê-lo de volta no nosso podcast Saúde Perfeita by TMO. E hoje nós temos um assunto muito importante que diz respeito a mulheres 40 a mais e as nossas dificuldades nessa idade com as questões que podem já estar nos atrapalhando hormonais e que também interferem e muito no nosso metabolismo, no nosso bem-estar, no rendimento do dia a dia e pode fazer com que a gente tenha uma grande dificuldade na melhora do nosso peso, começa a aparecer os incômodos, né, como perda muscular, muitas vezes começa a ter uma pele um pouquinho mais, caidinha, que ninguém gosta, e outras coisitas mais que eu e minhas fiéis companheiras de equipe da TMO Saúde, vamos a partir de agora compartilhar com você. E para isso quero de novo apresentar, eu sou a doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga, especialista em saúde hormonal e em gerenciamento de peso e atuo há mais de 30 anos nessa área. E comigo estão a Nairana e a Tatiana, que eu quero agora que elas se apresentem e falem um pouquinho sobre esse tema tão importante para todas nós. O meu nome é Nairana, eu trabalho aqui com a doutora Tânia, como eu já falei no outro podcast, e eu sou nutricionista funcional, trabalho com a nutrição funcional e eu também sou especialista em emagrecimento feminino, principalmente mulheres 40 mais. Eu sou Tatiana, sou farmacêutica integrativa, trabalho como estrategista de saúde e de estilo de vida, faço parte da equipe TMO da doutora Tânia. Prazer estar aqui. Hoje esse assunto vai render. Vai mesmo. E será que é verdade que muda alguma coisa a partir dos 40 no metabolismo que realmente possa fazer diferença para as mulheres começarem a ter algum problema de emagrecimento? Qual é a visão que vocês têm sobre isso? Bom, muda sim. É muito comum chegar no consultório mulheres lá pelos 45 a 50 anos, né, no período de perimenopausa e até pós-menopausa, e elas alegarem que elas estão com dificuldade de perda de peso. E aí tem aquela crença, como nós já falamos no outro podcast, que mulher pós-menopausa não emagrece. Elas mesmas começam a acreditar que não. Por quê? Porque, de fato, antes elas emagreciam com mais facilidade e elas começam a ter dificuldades. E isso não é desculpa, isso realmente acontece, né? O corpo, ele realmente, ele muda. Então, mudanças já começam a acontecer até 10 anos antes da menopausa. Já começam ali ter algumas mudanças. Então, principalmente nessa transição aí de perimenopausa e pós-menopausa, algumas mulheres chegam a ganhar de 2 a 3 quilos e até 20% delas ganham até 10 quilos a mais. E aí elas não entendem, porque elas não estão fazendo nada de diferente. E aí você tem que conscientizar essa mulher de que sim, você não está, só que você não dá mais para ter os hábitos que você tinha antes, porque senão você realmente vai perder peso. O seu corpo está mudando, então seus hábitos eles também precisam mudar, né? Mas é possível sim perder peso depois dos 50. Nós temos casos lá na clínica de pessoas com até mais que isso,
Já atendi uma senhora de 72 anos lá na clínica, que ela perdeu 7 quilos, né? E ela me procurou, era um emagrecimento mais estético, ela não estava com nenhum problema de saúde. E ela respondeu muito bem ao tratamento. Então, é possível sim, com estratégia, perder peso. Essas mulheres, elas têm que você tem que ter um acolhimento muito grande com elas. Porque elas já estão fragilizadas, mesmo porque tem as oscilações hormonais, né? Nesse período ali, cai ali a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a dopamina, que é o hormônio da motivação. Então, muitas já estão com o psicológico mais abalado, elas estão frustradas, porque a composição corporal muda também, tem uma perda ali de massa muscular. Por isso que é muito importante fazer atividade física, principalmente musculação, que é uma resistência que eu ainda vejo muito nelas, mas isso é muito importante. Por quê? Porque assim, você perder muita massa muscular, isso compromete demais o seu metabolismo. Porque o metabolismo já diminui. Inclusive, o gasto de energia nessas mulheres cai, inclusive, durante o exercício físico. Então, se antes elas faziam atividade física e perdia 400 calorias na atividade física, nesse período, elas têm uma redução de até 40%. Então, elas já não vão mais gastar as 400 calorias. Né? Então, é um relato também. Não, mas eu tô fazendo exercício. Eu falei, eu sei, eu acredito em você. Mas o gasto durante o exercício também muda. Durante o sono também. Porque a gente gasta energia para estarmos vivas. A gente gasta energia. A digestão, quando a gente come, faz a digestão, a gente gasta energia. E durante o sono, chega também a cair até 50% do gasto de energia dessas mulheres durante o sono. Então, né, que a gente chama da taxa metabólica basal. Então, também tem uma redução. Tem uma redução também, pode haver uma redução também dos hormônios tiroidianos. O sono dessa mulher também começa a ficar comprometido, começa ali a não produzir melatonina com tanta eficiência. Essa mulher, ela começa a ficar um pouco mais inflamada, aumenta o risco também de ter resistência à insulina. Aí você fala, meu Deus, mas é só tragédia. Que tragédia. Não, gente, dá sim para melhorar muita coisa, minimizar muitas coisas. Tem os calorões também que muitas sentem. Então, tem sim, com a nutrição, a gente consegue, e bons hábitos, né? Não é só nutrição, a gente consegue sim melhorar muita coisa. Nessa fase, geralmente, muitas vezes precisa fazer uso de suplementação do complexo B, a creatina, que todo mundo conhece a creatina, né, todo mundo já ouviu falar da creatina para atividade malhar, né? física, para malhar. A função dela não é só essa, ela também tem um papel muito importante também na cognição. Não é só também na questão muscular. A vitamina D, que também tem um papel importante no sistema imunológico, na parte também, né, na parte de humor, e também na parte do emagrecimento, né? Porque ela também participa ali de algumas vias metabólicas para quebra de gordura, né? Então, porque eu falo que o nosso corpo funciona em conjunto. Não tem uma única coisa que vai fazer um milagre. Você tem que estar. É tudo um sinergismo e tem que estar tudo muito bem equilibrado. Então, você tentar nutrientes como a vitamina D, o selênio, o ferro, que também tem muito a ver com essa questão da fadiga, e da parte com cognição também. O complexo B, que ele é muito importante tanto para a produção da melatonina, serotonina, como também da produção desses neurotransmissores, que é a serotonina e a dopamina, como ele também é muito importante para a saúde das nossas mitocôndrias. Então, o que são as mitocôndrias, né? Dentro das nossas células tem organelas, que são as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia. Então, nessa fase, elas começam a não funcionar como deveriam. Então, a gente tem que se atentar ao cuidado das mitocôndrias. Como é que a gente cuida? Com atividade física, o complexo B, a coenzima Q10, né, que é a queridinha das mitocôndrias também, é importante. Muitas vezes é necessário fazer o uso. Essa mulher, ela relata, sim, um cansaço maior, isso é fato. Então, pode ser um sono que não está sendo eficiente, pode ser uma disfunção ali da mitocondrial, das mitocôndrias. Então, é você tratar essa mulher como um todo. E temos também uma coisa que as pessoas pouco sabem, né? Que é o tecido adiposo marrom.
né? Que ele gasta muita energia, esse tecido adiposo marrom. E a gente nasce com bastante, e é claro que a gente vai perdendo só para dificultar a nossa vida, né? Então, mas tem como ele ser estimulado, esse tecido adiposo marrom. Também com alguns nutrientes, como o resveratrol, que o resveratrol também ele é muito importante, que ele funciona também como um fitoestrógeno, né? Para essa mulher que está nessa fase aí pós-menopausa, para a regulação de hormônios. Ele, além dele, tem a curcumina, que também ajuda a escurecer, né? O efeito Browning, que a gente chama. E então, qual dieta seria, se eu pudesse falar de uma dieta, né? Aquela que seria mais próxima da Mediterrânea, porque ela é uma dieta mais anti-inflamatória. Ela também é muito rica em fibras. Então, o que seria essa dieta? Legumes, bastante folhas, os peixes, né? Os peixes, principalmente aqueles que não são de cativeiros, de águas profundas, né? Porque o salmão Salgada, né? o salmão que a gente come, geralmente ele é o de cativeiro. Então ele não serve muito, né? Que tem o ômega 3, a sardinha, temos a linhaça. Essa dieta também ela também é rica em fitoestrógenos, né? Como eu acabei de falar, como também as lignanas, onde é encontrado, né? Eu não falei, o resveratrol você encontra muito nas frutas roxas, nas frutas vermelhas. E as lignanas a gente encontra nas sementes, semente de abóbora, de girassol, a semente de linhaça, né? Então, assim, cuidar dessa mulher mesmo como um todo e proporcionar uma dieta ali que promova uma maior saciedade. Então, gente, tem estratégia para isso também. Então, eu falo que o emagrecimento, ele também é estratégico, né? O nosso corpo, conforme você trata ele, conforme a alimentação, você pode ficar saciada ou você pode ter vontade de comer ainda mais. Depende qual é o estímulo que você está dando para o seu corpo, né? Então é isso. Eu confesso que após os 40, fica mais desafiador manter a forma como o corpo agia antes. Mas existe também uma razão para isso. E se a gente começa a entender celularmente para que o corpo da mulher foi feito, inclusive, né? Para que ela tem que ter o maior aporte de energia? Por que essas mitocôndrias têm que funcionar mais enquanto ela é mais jovem? Gestação. Ela vai gerar outro Gestação. ser. Então, todo o corpo dela está pronto para parir, para gestar. É assim que a nossa espécie continua existindo aqui. A gente tem que colocar filhotes aqui, né? Então, existe esse comando para o organismo da mulher. Então, até que ela... E eu não estou dizendo que não pode, que a mulher depois dos 40 não pode ser mãe. A gente está vendo que elas conseguem tudo. Não é isso, mas que biologicamente o corpo da mulher, ele está programado, ele está esperando que até os 35... 40 ali, limite, ela tenha os seus filhos. Então, o corpo dela tem que estar cheio de mitocôndrias, os ômegas nas articulações, tem que estar lá, melatonina, o hormônio do crescimento, que a gente sabe que depois dos 30 vai diminuindo também. Então, o corpo dela tem que estar pronto para isso. O que acontece após os 40 no corpo da mulher? Ela entra em uma nova fase. Então, a gente tem que entender que essa nova fase vai exigir outras estratégias, mas eu acredito que é completamente possível ter uma boa vida e com qualidade. Quando a gente fala de hormônio é uma molécula nobre no organismo. O corpo só vai produzir hormônio em quantidade suficiente se ele está limpo, se o terreno biológico está limpo, se ele não está precisando, digamos, apagar fogo em outros lugares. Então, se a gente mantém hábitos e um estilo de vida saudável, o corpo pode, o organismo pode sim propiciar as rotas metabólicas para que esses hormônios possam ser efetivos. E não existe nada mais eficaz do que o hormônio que o organismo produz, né? Aquele que a gente repõe, quando não é o bioidêntico, ele pode ser uma estratégia,
mas assim, nada como o que o organismo faz, aquele próprio, o autógeno, o próprio que o organismo produz, né? Então, quando a mulher, ela consegue entender que ela passou por uma nova fase, que agora ela está pronta para outro momento da vida dela, então ela se alinha com isso e mantém as estratégias de estilo de vida, de uma qualidade de sono, de atividade física, de um bom relacionamento, inclusive, porque esse limite 40 mais, se ela seguiu ali mais ou menos o que a natureza chama, então ela começou ali encontrando um relacionamento ali por volta dos 20 e poucos anos, tudo. Quando ela chega nos 40, ela já está há 20 anos com essa pessoa. Tem que ter criatividade. Eu estou trazendo assim algo mais despojado, assim, mas assim é um desafio também, inclusive o tipo de relacionamento que ela está. E esse entorno, esse modo de viver dela vai ditar muito como que o organismo vai conseguir trabalhar. Se ele está trabalhando com uma alta taxa de estresse, ele vai consumir todo o cortisol, vai provocar um cansaço na adrenal, que é uma glândula muito importante que a gente tem para produzir principalmente colesterol, mas não só. Ele vai começar a utilizar muito do hormônio tireoidiano, que ele não é só para a tireoide funcionar, a gente sabe que ele exerce muitas outras ações no organismo, né? A progesterona da mulher começa a ficar muito diminuída, porque é uma molécula que dá energia para ela. Se ela vive uma situação de muito estresse, onde ela não conseguiu equilibrar isso, ela vai começar a usar os hormônios que dão ação para ela, até um ponto que isso se esgota. E aí o corpo não tem mais de onde tirar, pega substâncias antioxidantes, como o resveratrol, que a Nai trouxe, começa a oxidar o próprio ômega que está dentro. Oxidar um óleo é como ter uma gordura rança, um óleo ranço. E isso começa a prejudicar, inclusive, nossas articulações, inclusive as membranas das células começam a se danificar, a taxa de oxigênio para os órgãos começa a diminuir. Então, é toda uma cascata. E a gente tem que entender cada fase da nossa vida, ela foi feita, as nossas células têm essa memória para uma determinada situação. E se a gente consegue compreender isso, a gente consegue ter mais ferramentas para se dar bem na etapa de vida que nós estamos, no ciclo que a gente tem que fazer. O que uma mulher 40 mais pode fazer nessa idade? A gente precisa de um podcast inteiro só para falar o que ela pode fazer ainda, né? E com qualidade de vida, qualidade, tendo prazer na vida, com qualidade de hormônio, com muita qualidade. É só a gente entender que a gente entra em ciclos diferentes. Já teve muito preconceito, né? A mulher passou dos... Não é nem 40, a mulher passou dos 35, já é considerada, já antigamente... Hoje ainda tem um pouco desse preconceito, mas hoje menos, porque por conta da tecnologia, né? Muitas mulheres, elas conseguem se cuidar mais, né? E ficarem, assim, mais ativas. Mas era considerada velha. Eu vi uma foto da minha avó com 35 anos, era uma senhorinha olhando assim. E não somente ela se achava uma senhora, como a sociedade já via como uma senhora. Sim, sim. Né? Então, toda uma mentalidade voltada para isso, né? Tipo, é aquilo. A função da mulher era procriar, ter filhos. Como ela estava perdendo essa função... Então, qual que era a função dela? Qual que seria a função dela agora? Para que ela ia servir? Não servia mais, então era considerada velha. E nessa idade, geralmente, começa a vir a questão da aposentadoria também, né? A gente atende muitas pessoas, né? Muitas mulheres que elas já vêm nesse período da menopausa ou perimenopausa e já vêm com um processo de aposentadoria. Aí, se ela tem essa mentalidade, então agora eu não procrio mais, qual que é a minha utilidade enquanto mulher? Eu também não estou trabalhando, já não tem mais nem utilidade para sair de casa. Começa a somar, né? Tem vários somatórios assim, para que ela realmente não se sinta bem. Então, quando a gente, de novo, tem estratégias e consegue entender o momento, é possível trabalhar e ter muita alegria, é possível ter outra qualidade de vida, né? Eu concordo com vocês e também acredito que essa questão dos hormônios de cada época da vida da pessoa, ela vai ter uma ação importante no que determina essa qualidade posterior de vida.
geralmente é considerado começo de envelhecimento para a pele da gente a partir dos 18 anos. Ah, meu Deus! A gente acaba de nascer, essa pele já tá... Então, já é considerado que está começando o envelhecimento para a pele nessa idade. Em relação ao começo do envelhecimento, oficialmente falando, é aos 35, né? Que é o que determina que a perda de colágeno vai começar a acontecer. E o colágeno, como ele é uma coisa muito acoplada ao estrogênio, então ela tende a ter uma perda gradativa conforme vai passando o tempo. E isso que vocês comentaram é muito a ver, porque tem a função, né, o estrogênio é o principal hormônio feminino, né? Então, muitas mulheres, por questões talvez comportamentais, como a Tati falou, por conta de relacionamentos de longo prazo, que talvez não está tão contente por um certo motivo que pode acontecer por desgaste da relação e outras coisas que vão acontecendo ao longo da vida, né? Filhos, um monte de outras coisas. E aí, hoje, é como se fosse um milagre pensar que usar testosterona, né? Que é uma solução mágica para melhorar a libido, para resgatar o feminino. E, na verdade, o principal hormônio feminino é o estrogênio, e não a testosterona. Talvez nem é tão interessante a dosagem de testosterona em mulheres, porque ela obedece a um jeito de pico totalmente diferente do homem. Né? Então, às vezes, assim, é uma ilusão, muitas vezes, que pode acontecer da pessoa acreditar que é isso que vai devolver a libido para ela, ou outras coisas, né? Que outros hormônios androgênicos podem até melhorar um pouco, não é que não seja bom. Mas o estrogênio na verdade, a peça fundamental. O corpo da mulher foi feito para recebê-lo e continuar com as ações através dele. Exatamente. Né? E o estrogênio ele tem um grande problema, porque várias outras substâncias químicas podem ocupar o receptor do estrogênio. Então, o que muito acontece, por isso que muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo, né, ovário policístico, endometriose, mioma, infertilidade. Hoje a gente considera a palavra insuficiência ovariana prematura como uma fase que antigamente a gente chamava de pré-menopausa. Então, é uma nova denominação. Né? Eu faço parte de uma mentoria de climatério, que é a melhor do Brasil, e ela está colocando todas as regras da sociedade, tanto a de câncer, quanto a de mamografia, quanto a de cardio, quanto a de ginecologia e a de endócrino, para a gente sempre estar atualizado das melhores informações sobre hormônio que realmente são baseadas em evidências, são com estudos científicos. E geralmente é muito, assim, não talvez bem interpretado todo esse papel que os receptores hormonais eles podem ter de interferência de outros produtos químicos que podem mudar muito essa evolução posterior de problemas hormonais. Porque a resistência à insulina, o cortisol alterado, os outros hormônios que podem afetar no estrogênio, na progesterona, no sono, nessa parte de mudança da idade, eles podem ter um grande peso no que vai acontecer nessa parte de ganho de peso, de calvície, de piora de flacidez, de dificuldade maior ainda de perda muscular. Né? E é um nível muito ingrato, vamos dizer assim, da perda de colágeno a partir da menopausa. Porque geralmente você pode ter um X de perda de colágeno que vai gradativamente aumentando. Acelera muito depois da menopausa. Mas na menopausa, nos 2 primeiros anos de menopausa, é mais ou menos 40% de perda de colágeno. Então, é muita coisa, e existe um problema que eu vejo na maioria dos pacientes, que é não gostar tanto de carne e não usar tanto a proteína como uma fonte de nutriente adequada para a idade. Isso aí é mulher, tá? Mulher tem esse problema, homem não.
Homem, geralmente as mulheres, mulher. elas não gostam, Não. né? Você vê que gosta mais de carboidrato, Uhum. né? Ah, eu não gosto de carne. No máximo eu vou comer um frango e olhe lá. Isso eu escuto assim, se eu não vou dizer 100%, mas quase 100%. Então, A grande maioria fala isso pra mim também. e isso deveria ser diferente, porque para pessoa ter músculo sem ter aminoácidos, sem ter proteína, Impossível. vai ser impossível. É porque tudo, né, no nosso corpo, muita coisa é proteína. Enzimas são proteínas, hormônios, alguns também são Aham. proteínas. Então, a proteína ela é muito importante no funcionamento ali do nosso corpo. E elas têm realmente essa dificuldade. Porque uma das estratégias que eu uso é também aumentar a proteína, né? É. Por conta disso que você falou, por conta da saciedade também. Mas elas realmente são resistentes nessa E fora parte. isso, tem uma questão de digestiva, né? Uhum. Que Que é provavelmente pouco falado e muito importante. a gente não tem ideia o quanto afeta, né? E é uma questão fisiológica. Se você tem um alimento mal digerido no estômago, por conta de excesso de carboidrato, que tem muito pesticida, que tem muito agrotóxico, e vai abaixar a gastrina, que vai dificultar a digestão da proteína. Então, ela já não come tanto proteína e E a que gosta mais de come- carboidrato. E a pouca proteína que come não está sendo E não consegue metabolizada, digerir por digerida. conta do próprio carboidrato, que tem o que vai abaixar a gastrina. Quer dizer, vira um jogo de quem não sabe qual foi o primeiro que atrapalhou. Quem nasceu primeiro, né? Ovo ou galinha. Exatamente. E aí, o que acontece no fim das contas? A gente tem uma dificuldade, né, das mulheres 40 a mais de ter toda esse lidar, né, com essa nova fase, que na verdade pode ser muito feliz, muito melhor do que as Sim, outras. com certeza. E é uma coisa que, se a pessoa não pensar nesses dados e investigar, né? Uhum. Porque não saber é muito ruim, né? É. A gente precisa da informação, né? Tanto que essa iniciativa de estar aqui, de abrir nossas mentes para vocês que estão aí assistindo, ela tende a desejar que uma informação, pelo menos mais correta, chegue de fato, né, às pessoas, para que realmente elas tenham possibilidade de pensar sobre determinadas coisas, Sim, com né? certeza. Porque é muita coisa que a pessoa fez, né, assim, porque ficou encantada, né, com soluções mágicas. Ela não tem ideia do quanto que ela pode estar atrapalhando essa digestão, esses hormônios, e a vida, ela tem a tendência de o excesso de carboidrato detonar a testosterona, né? Então, se a pessoa não tem libido, mas come muito carboidrato, óbvio que ela não vai ter testosterona. E isso não é nem eu falo que nós temos que cuidar dos nossos hormônios desde sempre. Você não pode se preocupar com os hormônios quando você estiver nesse período. Você já tem que estar cuidando deles desde sempre. Porque aí, quando chegar nessa fase, vai ser uma realidade melhor. Sim. Essa questão mesmo que você comentou dos receptores de estrógenos já estarem ocupados por substâncias estranhas, como a gente chama xenoestrógenos, né? Uhum. Que muitas não sabem, inclusive, que isso existe, porque assim, se você tem um hormônio circulando, ele não tem ação somente na corrente sanguínea, ele precisa se ligar a um receptor e passar aquela informação, e aí dentro da célula vai começar toda uma bioquímica acontecer. Quando esse receptor está já ocupado por substâncias que têm ali a mesma uma conformação parecida com o hormônio, mas que não desenvolve a resposta que o hormônio faria no organismo, a mulher está lascada, a pessoa está lascada, porque você tem na corrente sanguínea o hormônio, mas ele não tem onde se ligar, não tem o que fazer. E a gente não tem ideia do que pode ser esse xenoestrógeno, onde a gente pode encontrar. A gente pode encontrá-los, inclusive, na água.
na maquiagem que a gente utiliza, nos produtos de limpeza, porque além de ter essas substâncias, alguns metais tóxicos também podem atrapalhar a ligação do hormônio no receptor. O hormônio no nosso corpo, como eu digo, né, ouvi dizer, né, é uma molécula muito nobre. Então ele precisa ter ele precisa ter certas condições sine qua non, sem as quais não, ele não vai agir. Então não é só ter o hormônio, é ter qualidade de hormônio. É algo muito mais profundo, né? Inclusive. E como que eu vou fazer para garantir que o meu corpo tenha qualidade para receber esse hormônio? É sobre isso que a gente quer falar também, né? Sim. Porque esse é um assunto que quase ninguém comenta, quase ninguém sabe. E um assunto que hoje está muito em voga, que é lipedema. Né, que assim, várias mulheres estão tendo muita dor nas pernas, um monte de coisa, né, dificuldades de lidar com esse problema. E segundo a atualização que eu vi esses dias sobre esse tema, tem totalmente vínculo com o receptor alterado de estrogênio, que está fazendo com que ela tenha, olha só, por hiperproliferação de receptores que não estão legais, e estão se ligando para poder piorar essa questão. Então, já está confirmado que não sabem todas as causas, né? Mas uma das que está confirmada é a alteração de receptor de estrogênio, provocando o problema. E aí entra, né? Então, o receptor, vamos pensar mais simples para quem está ouvindo, né? Seria o transporte, né? Que jeito que o hormônio vai conseguir chegar lá no lugar que ele vai agir, né? Então, cada um dos hormônios tem um tipo de receptor que pode ser mais de um, pode agir um num lugar, outro em outro, mas tem vários tipos que, infelizmente, podem ser confundidos com um falso hormônio, né, que é o nome que a gente até reconhece como xenormônios, e tem na parte da tireoide, que é o principal responsável pelo metabolismo basal, né, para a gente poder ter um metabolismo do corpo, inclusive melhorar o gasto, né, da gordura e o ganho muscular. Já foi descoberto, só para a tireoide, já tem mais ou menos 283 que são ditos e confirmados como se forem disruptores hormonais para a tireoide. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu tenho carocinho na tireoide, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não tenho hormônio alterado, eu só tenho caroço, eu tenho algum anticorpo, alguma coisa assim. Quase sempre são esses disruptores hormonais que levaram a fabricar esse carocinho. E várias pessoas não têm noção que, às vezes, coisas que passam aromatizante, que são por produtos químicos, né? Gosta de pôr veneno em todo lugar da casa, um monte de perfume muito forte, de má qualidade. E outras coisas que geralmente são pelo cheiro, né, pelo contato da pele, e a pessoa não tem ideia que ela está ajudando ela a ter mais gordura no corpo, menos músculo e um monte de outras coisas que vai dificultar o emagrecimento depois, por conta desses receptores hormonais que estão tendo várias ações de disruptores, né? Então, dentro de tudo isso, nós da clínica temos vários programas, mas 2 em especial, eles são específicos para as mulheres, para essas questões hormonais e para ajudar no emagrecimento, pensando em todas essas coisas que podem interferir. Então, vale a pena, se você realmente quer uma abordagem mais única, né, com um acompanhamento muito individual do que você realmente está precisando para essa fase, com várias brincadeiras gostosas, né, para ficar livre, leve e solta, né, que é uma das nossas ações. E eu acho que faria muita diferença para qualquer pessoa que realmente gostaria de chegar
numa idade melhor, né? Que todo mundo fala a melhor idade, né? Que é aquela intenção da health aging, né? Saúde em cada fase da vida. E para cada fase tem suas necessidades mesmo, né? É diferente você precisar de cálcio quando você é uma criança, quando você é um adulto e quando você está já numa outra fase que às vezes está tendo perda óssea e tudo mais. Mas não necessariamente os melhores remédios para o osso são à base de cálcio. Exato. Às vezes é uma impressão. Né? Às vezes a pessoa está precisando muito mais de colágeno para ter osteopenia e de vitamina C e de magnésio do que de cálcio. K, exato. Então, às vezes a pessoa tem que saber o que realmente está precisando para deixar o corpo melhor, mais saudável. E um dos tratamentos que a gente usa desse programa que eu comentei, vai ter esse questionário aqui, que ele aborda todos os disruptores que podem estar afetando a saúde da mulher. E isso muito difícil que a pessoa tenha ideia, né? Eu vejo que quando eu começo a usar essa ferramenta no nosso programa, né, de hormônio, que a pessoa fala, nossa, mas isso faz mal? Você vê que pode ter pequenas ações, né, pequenas trocas que fazem a diferença. Então, eu quero também, nesse episódio, te convidar para você conhecer um pouco a mais dos nossos programas. Se o teu motivo principal é emagrecimento, o Metabolizando pode te servir muito. E o Florescer é para a mulher que quer florir e ser, né? Deixar cada vez mais bonita em qualquer idade. E hoje nós estamos já, que é legal esse assunto, né? É um assunto que dá muita coisa, que a gente pode até dividir em vários temas. Mas eu quero te convidar para continuar com a gente, nos seguir nos nossos canais do Instagram, aqui na nossa página, e conhecer mais, né? Se aprofundar, não precisa ser só com a gente. Começa a olhar sobre esse assunto, ver empresas que estão cuidando da natureza, que vão te ajudar a ter escolhas melhores, tá? Porque faz parte uma água boa, faz parte uma panela boa, um produto químico menor, tá? Que vai te livrar um pouquinho de várias coisas que o teu corpo tanto tem que receber e não consegue porque tem que ter um lá para ele ficar limpando, né? Então, eu quero terminar hoje falando as últimas palavras das meninas para esse encerramento desse episódio e convidar você para continuar nos vendo e conhecer os nossos programas. Bom, então, também estou convidando vocês a conhecer os nossos programas para ajudar você, mulher, principalmente nessa fase, né, da vida, que sim é uma fase com muitos desafios, mas que é possível sim ter resultado e ter uma melhor qualidade de vida, tá? Então, estou convidando vocês para ir lá na clínica e conhecer os nossos programas. Estendo o convite, também continuo convidando, né, para que vocês participem desses programas, porque, na verdade, eles são verdadeiros ensinamentos, inclusive, é uma possibilidade que é difícil encontrar de outra forma, né, para poder tratar, organizar esse organismo e, principalmente, descobrir, né, o que pode piorar o seu estilo de vida, a sua vida e, mais importante, o que pode melhorar, né, essa fase que pode ser muito bonita, né? Então, venha, participe, siga, para que você possa ter uma vida bem florida. E vem com a gente e continue nos acompanhando. E aqui encerramos mais um podcast da Saúde Perfeita by TMO.